Oi, gente, como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança citada por Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e o versículo é o de número 4. O Senhor diz assim, ó: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pois bem, alguém que de repente lê isso aqui já se sente muito feliz, porque de repente a pessoa pensa assim: eu me encaixo perfeitamente nesse texto, eu vivo chorando, né? E na verdade, se a pessoa não ler com atenção, não analisar realmente o que o Senhor Jesus queria dizer, ela vai pensar isso. Porque venhamos e convenhamos, preste atenção, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar, muita gente chora e pelos mais diversos motivos. Olha só, tem gente que chora por causa de uma enfermidade. Outras pessoas, elas choram porque perderam um familiar, um ente querido. Outros choram porque estão desempregados. Outros choram porque perderam o namorado, a namorada, porque receberam uma má notícia. Então, na verdade, assim, muitas pessoas choram pelos mais diversos motivos. Será que o Senhor Jesus ele queria incluir todos os motivos de choro quando ele disse bem-aventurados são aqueles que choram? É claro que não. Porque senão todas as pessoas que choram, elas seriam consolados, até aqueles que choram, com todo respeito eu falo, por motivos banais. Então, o que era que Jesus queria dizer quando ele falou bem-aventurados os que choram? Deixa eu explicar para você entender claramente. Eu vou explicar lendo um texto que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 7, o versículo é o de número 10. Diz assim, ó: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo Deus, leva a um arrependimento que produz a salvação. Essa tristeza, produzida pelo Espírito Santo, faz uma pessoa ela sentir a calamidade do que é o seu pecado e como o seu pecado a afasta de Deus. Essa pessoa ela chora muitas vezes não com lágrimas, mas ela chora por dentro, reconhecendo o quão pecadora ela é e o quanto ela necessita da misericórdia e do perdão de Deus. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, ele está falando daquelas pessoas que elas choram pelos seus pecados e também pelos pecados do mundo. É aquela pessoa que olha para o mundo e se lamenta de quantas pessoas estão indo para uma eternidade sem Deus. Quantas pessoas precisam de arrependimento como ela um dia teve? Quantas pessoas precisam de um encontro com Deus? Você lembra quando o Senhor Jesus, ele chegou em Jerusalém e a Bíblia diz assim: e Jesus chorou? Ele não chorou por causa de uma enfermidade, de uma dor, de uma perda ou por qualquer outro motivo, ainda que seja importante ou não. Ele chorou porque ele viu Jerusalém se perdendo, distante de Deus, fora do abrigo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Quando você olha para as pessoas do mundo que ainda não tiveram um encontro com Cristo, o que é que você sente? Muitas pessoas, infelizmente, julgam, né? Isso aí vai para o inferno, isso aí vai para a eternidade sem Deus. Parece que sentem prazer quando falam isso. Quando, na verdade, a Bíblia diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Muitas vezes, num acesso de raiva, você até deseja o mal para uma pessoa. Deseja até o inferno. Vai para o inferno. Não é isso que Jesus quer de você, quer de mim e da humanidade de um modo geral. Deus não criou o homem para o inferno.
Deus não criou o ser humano para a eternidade sem ele, não. Deus criou o ser humano para viver eternamente com ele. Mas muitos, infelizmente, estão se perdendo, vão se perder e outros já se perderam. Você chora por essas pessoas? Você chora quando você peca, falha, erra? Você se lamenta, nem que seja por dentro, por causa das suas fraquezas? Ou você não sente absolutamente nada pelos pecadores que estão perdidos, por aquelas vidas que estão indo para a eternidade sem Deus, aquelas que estão caminhando nesse mundo sem Cristo? Você chora? Esse é o choro que Jesus falou. Senão ele iria enquadrar todas as pessoas, até pelos motivos mais banais possíveis. É claro que Deus não ignora o choro daqueles que passam fome, daqueles que estão perdidos, daqueles que não têm abrigo, daqueles que estão à margem da justiça, enfim. Deus chora por essas pessoas, Deus não ignora o choro dessas pessoas. Pelo contrário, Deus se importa com elas e Deus mobiliza corações. Deus mobiliza pessoas para fazer algo por elas. Muitas delas, na verdade, não querem ser ajudadas, mas a grande maioria quer. Então Deus mobiliza. Mas o choro daqueles que serão consolados é esse aqui que eu te citei em 2 Coríntios 7:10. É aquela tristeza segundo Deus, produzida pelo Espírito Santo, que leva um ser humano ao arrependimento. Ele reconhece que os seus pecados, a sua natureza pecaminosa, o mantém distante de Deus, e essa pessoa se lamenta. E ela reconhece: eu preciso voltar para Cristo. Eu preciso me entregar para Deus. Esse é o choro. É o choro também pelos perdidos. Que o Espírito Santo de Deus possa gerar esse sentimento no seu coração. Aliás, o apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então eu espero que você tenha compreendido, né, a segunda parte dessa série das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Dê lugar ao Espírito Santo e que ele possa gerar esse sentimento de Cristo no seu coração. Tá ok? Deus continue te abençoando.